O anime começa num deserto, mostrando vários soldados mortos. Na cena seguinte, nos é mostrado o único sobrevivente do ocorrido, o Sr. Saman. Ele está sendo criticado por ter levado o exército para derrotar o único elefante africano. Então ele fala que aquele elefante africano não era nem um pouco comum. Então nos é mostrado o tamanho do elefante. Mesmo com essas palavras, as pessoas não acreditaram nele. Então, Saman revela que esse elefante matou 977 animais e 41 pessoas. O elefante realmente era muito agressivo e extremamente forte. Então Saman diz que eles não deram nenhum tiro e não usaram arma nenhuma. E ele diz que um único homem apareceu, um homem todo vestido de preto, cheio de músculos, sem armas e de mãos vazias. Ele derrotou aquele elefante africano. Palavras do Saman. E ainda assim, as pessoas não acreditaram nele. A cena mostra Baki no meio do mato à noite. E depois dessa cena rápida, nos é mostrado Saman e seu filho, onde seu filho diz que acredita nele. Então ele pergunta se aquele homem todo de preto era mesmo muito forte. E então o anime nos mostra como o homem derrotou o elefante africano. Então, Baki é mostrado de novo capturando o louva-a-Deus. Logo após, uma criança é desafiada pelos seus amigos a desafiar o homem mais forte do mundo no ensino médio. Chegando lá, ele se depara com os delinquentes da escola. Então ele pega um canivete. Os delinquentes zombam dele. Então o garoto fala para eles chamarem o cara mais forte da escola. E depois disso ele fala para os amigos dele que o cara mais forte mandou ele esperar ele depois da escola no rio Tamã. Então lá está ele e o seu grupo de amigos. Então o cara mais forte da escola chega, seu nome é Baki Hama. Baki pergunta se ele vai usar aquele canivete. Então, antes de responder, ele tira sua blusa e mostra seus músculos densos e grandes. E na visão da criança, aquele Baki que era pequeno fica gigante. Então Baki diz que não vai se segurar e entra em posição de luta. O garoto pensa que o Baki fosse rir e pegaria leve com ele. Aliás, ele é um estudante do fundamental. Então Baki pergunta se ele sabe nadar e de repente some dos olhos do garoto. Ele dá um tapa tão forte que o joga para longe, assim caindo no rio. Então depois disso ele caminha até o Baki e os dois num aperto de mão se tornam amigos. Na conversa, Baki fala que acertou ele com toda a sua força, que é 100 vezes mais forte do que a dele. Então Stridon aparece atrás de Baki. Ele aparece lá para contar que Yujiro Hama, seu pai, derrotou um elefante africano gigantesco. Yujiro fez isso para dizer que aceitou o desafio de Baki. Baki então fala que é só uma briguinha entre pai e filho e fala por Stridon não se preocupar com isso. E Baki fala que acharia alguém aleatório para treinar. Então Stridon vai embora. Enquanto caminham, o garoto faz uma pergunta ao Baki. Se o pai dele derrotou um elefante, treinar com alguém aleatório seria bom? Então Baki começa a fazer um Shondo Boxe, onde o boxeador imagina o seu oponente na sua frente. Baki então começa a ficar extremamente rápido e ao invés de imaginar um oponente, é como se ele estivesse lutando com alguém de verdade. É tão perfeito que até o garoto consegue enxergar um pouco da imaginação do Baki. E Baki está muito concentrado no Shondo Boxe. E nos é revelado que o cara que o Baki está lutando é Iron Michael, o ex-campeão dos pesos pesados do boxe. E o Baki é acertado no estômago, logo em seguida um uppercut é desferido. Baki o encara e caminha em direção do Iron Michael, então ele o chuta em cheio no rosto. Assim ele ganha do Iron Michael imaginário. Então o grupo de amigos do garoto pergunta ao Baki o que eles estavam fazendo, e Baki fala que aquilo era Shondo Boxe, onde ele imagina um oponente imaginário, e eles duvidam das palavras do Baki. Então o Baki começa a falar que possui uma ameixa e limões bem azedos. Ele começa a falar que a boca dos garotos estão cheia de ameixas e limões. Então eles começam a salivar bastante, mesmo não tendo nada na boca deles. Baki fez isso para provar o quanto o poder da imaginação é muito foda. Então no meio da conversa, o Baki diz que o Iron Michael foi usado apenas de aquecimento, apenas para ele se soltar. E o garoto fica impressionado que o Iron Michael foi usado apenas de aquecimento para o Baki. Então Baki e o garoto vão até a casa do Baki. Então o garoto nota que tem inúmeras palavras ofendendo o Baki pichadas no seu muro. Então Baki fala que eles não podem bater de frente com o Baki, então eles tentam usar a palavra. Então Baki nos é mostrado se aquecendo. Então o garoto fala sobre o pai de Baki. O Baki fala que ele é o campeão indescritível, que até células de câncer não seriam páreo contra ele. Então Baki fala que o oponente mais forte que o Iron Michael está dentro do porão. Então Baki fala que Yujiro aceitou o desafio de Baki, lutando
contra um elefante africano do tamanho de um dinossauro. Então Bach fala que ali em cima da mesa está um oponente mais forte que um elefante africano. Então nos é mostrado um simples louva-a-Deus. Fala que em capacidades de luta os insetos são melhores do que as bestas. Ele explica que os leões e tigres carregam 4 vezes o peso deles, enquanto os insetos aguentam 10 vezes seu próprio peso. Bach fala que se eles pesassem e tivessem o mesmo peso que nós seres humanos, nós não teríamos chance alguma. Então tem um louva-a-Deus, o lutador pró de verdade. O gancho do louva-a-Deus é uma técnica bem conhecida no Kung Fu. Eles não têm nenhuma desvantagem. Se tivessem 100 quilos, eles derrotariam um elefante africano com uma certa facilidade. Então Bach fala que consegue criar uma luta contra um louva-a-Deus de 100 quilos. Então Bach chuta e é acertado. Bach demonstra estar nervoso. Então ele olha para cima como se o louva-a-Deus dobrasse de tamanho. Então Bach é acertado em cheio novamente. Bach chuta e é segurado. Com uma joelhada, ele escapa, mas o louva-a-Deus o acerta novamente e Bach é jogado em cheio na parede. Bach continua lutando e se defendendo contra o inimigo, que nem sequer existe. O garoto fala que é a mesma coisa que você ver a capa de um celular. Você sabe que tem um celular lá dentro. Uma coisa que não tinha forma, de pouco em pouco ele conseguia ver o louva-a-Deus. O chute alto mais perfeito do Bach é acertado em cheio no louva-a-Deus. E de novo ele é acertado em cheio. Então Bach fala que o louva-a-Deus não tem cérebros, então o nocaute não seria possível. Na tentativa de um mata-leão também não deu certo, já que o louva-a-Deus consegue olhar o que está atrás da tua cabeça. Então Bach está em apuros e depois de muito esforço ele consegue sair com um chute. Bach então desfere um soco, chute, outro chute, um uppercut e em seguida um armlock em suas pernas. Então o louva-a-Deus levanta o Bach e o joga na parede, onde ele começa a sangrar. Bach fala que nenhuma arte marcial funciona com ele. O garoto fala pro Bach parar e que ele não precisa ir tão longe. O Bach não escuta o garoto, então o Bach desvia do louva-a-Deus. Não importa. Ele não tem um único ponto cego, então Bach atinge o pescoço do louva-a-Deus. Então Bach decide usar a arte marcial do louva-a-Deus contra o próprio louva-a-Deus. Um flashback nos é mostrado, onde o monge vê um inseto contra um pássaro. Então surpreendentemente, o louva-a-Deus ganha a batalha. Então o monge estudou e muito o modo de luta do inseto, onde ele acabou criando uma arte marcial, o gancho do louva-a-Deus. Então nos é mostrado Bach adaptando seu estilo de luta. Então Bach soca ele, chuta e usa as pontas dos dedos contra ele, apenas no pescoço. Bach fala que eles não possuem defesa alguma. O louva-a-Deus ataca, o Bach esquiva. O louva-a-Deus então ataca novamente. Bach desvia e dá uma cabeçada. Usa os dedos para atacar. O Bach então começa a se adaptar à luta, começa a descobrir os pontos fracos do louva-a-Deus. Um louva-a-Deus contra um louva-a-Deus. E a expressão dele, que estava olhando para cima, finalmente estava olhando para baixo. Então Bach finalmente acaba seu treinamento. Então Bach sai vitorioso. E assim eu termino esse recap de 3 episódios da série Bach-Rama, rapaziada. Deu muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, então se puderem deixar o like eu agradeço muito mesmo. E se inscreve se é novo aqui no canal, isso me ajuda muito, rapaziada, vocês não tem noção. Comentem aí para engajar bastante o vídeo, e se quiser bater um papo comigo, me segue lá no Instagram, fechou? Enfim é isso, falou, fique com Deus, fui.